Oi, gente, sejam bem-vindos ao Fisicamente. Eu sou a Arene Benedito, mas pode me chamar de Ari. E, gente, pra gente dar continuidade a essa nossa temporada, a gente tá aqui com novas pessoas pra falar um pouquinho mais sobre quântica e ver um pouco mais sobre a quântica. Então, se apresente pra gente, por favor. Olá, me chamo Yasmin Costa, sou estudante do curso de Física do IFBA, Campo Salvador. E atualmente eu participo da atividade do PIBID aqui no IFBA com a orientadora Rafaela. E assim começa mais um Quântica em Pauta. A gente tá trabalhando na Semana Quântica já faz um tempinho. Muito tempo. Muito tempo. E você tá sendo a primeira que tá fazendo sozinha. Exato. E aí, primeira coisa, como é o nome da sua oficina? E também quais são os conceitos da física quântica que você tá trabalhando nela? Então, o nome da minha oficina é do Edison a Einstein, que é basicamente fazer uma linha do tempo, acho que o nome é cronologia, Sim. que dos eventos que se seguiram do Thomas Edison, quando desenvolveu a lâmpada, quando inventou a lâmpada, né, que ele tem esse feito no histórico dele, e chegando em Einstein, no sentido da ideia da física quântica que está por trás, que é o efeito fotoelétrico. Sim. Que aí, né, o Einstein, até uma curiosidade que o Einstein ele não ganha o prêmio Nobel pela relatividade, ele ganha pela questão lá da dualidade ou da partícula do efeito fotoelétrico. Então, é interessante trazer e abordar esses temas. Trazer a história para os meninos. Isso, a história do desenvolvimento das ideias da física, a história da física propriamente dita. E é isso. E aí, essa oficina do Edison Einstein, a proposta dela é que estudantes do Fundamental 2, por exemplo, do 6º ano, consigam, até eles consigam aprender esses conceitos e, no caso, mexer com a parte tecnológica, no caso que é o Arduino. Sim. Que é essa a ideia, é pegar esse conhecimento, e fazer a cronologia, a linha do tempo, e, no caso, pegar um experimento com o Arduino, simples de reproduzir e aplicar. E é isso. Como foi esse seu processo de escrever a oficina? Porque você teve um roteirozinho meio que pronto. Isso. E aí, como é que foi o processo? Porque assim, você recebe um roteiro, mas você não vai seguir realmente o que tá ali. Exato. Você tem que dar a sua identidade. Como foi o seu processo para dar a sua identidade e tudo mais? Então, isso daí começou, como eu falei, com a questão do PIBID. E aí, meio que a gente foi, né, empurrado. Vocês têm que fazer isso. Sim. Em resumo. Não sei se esse termo eu posso usar, mas é isso. A gente foi sendo encaminhado diretamente. Vocês vão ter que fazer e é isso. E aí foi um desafio, né? Porque a gente tá ali na nossa zona de conforto. No caso, iniciação científica. A gente tem, de certa forma, um controle maior do que a gente quer fazer. O professor apresenta o projeto e você decide sim, não e tudo mais. Sim. E aí a gente foi meio que, o projeto é esse, a minha ideia é essa e vamos desenvolver. Então, no caso, a nossa orientadora, ela falou, vamos, pessoal, como é que a gente vai fazer sobre isso, tudo mais. E aí a gente, no início, eu trabalhava em dupla, só que houve certos problemas no decorrer do tempo, como já falamos aqui. O projeto começou a ter muito tempo, a oficina não foi do nada. Porque estava programado para abril, então... Exato, desde antes de abril, que a gente já está trabalhando, mais ou menos novembro de 24. Sim. Então tem bastante tempo. Sim. Né? Quase um ano, né? Setembro, exatamente, quase um ano em cima desse projeto. Quase fazer aniversário já. Fazer aniversário. E aí, foi em novembro. Então, desde novembro que a gente tá trabalhando em cima desse projeto. Novembro não, dezembro, que foi quando a gente começou... Não, eu não sei mais. Enfim, começou no final do ano passado. Estudante do IFBA fica assim, a gente já não sabe... Foi em algum bro do ano passado, foi nos meses do entre novembro e dezembro. E abril, vamos colocar assim, que seria a oficina propriamente dita. Então, entre novembro e abril ocorreram coisas, e uma dessas coisas foi essa questão da Semana Quântica. E aí, mais ou menos em dezembro mesmo. Dezembro, assim, eu lembro que, se eu não me engano, eu já comecei a fazer o curso. Teve um curso, um mini curso, pra gente se preparar, porque até então a gente não... eu pelo menos, eu nunca tive contato. Nem sabia o que era um Arduino. Não, sabia o que era um Arduino, sabia
um pouco dos componentes e tal, mas nunca tive contato de colocar a mão na massa. De realmente programar ele e fazer. Negativo, nada. Então, foi um desafio. Sim. É aquilo que eu te falei de sair da zona de conforto. E aí eu tava em dupla, nós tivemos reunião para decidir que experimento a gente queria ficar, foi escolha mesmo. Sim. E aí eu me interesso por essa parte do Einstein, tal, efeito fotoelétrico, já tinha visto isso no ensino médio, já tive a curiosidade de pesquisar sozinha, Sim. então foi um experimento que me chamou a atenção. E aí, colocando a quântica em pauta, como é que você vai trabalhar esse processo do efeito fotoelétrico dentro da sua oficina? Como é que é trabalhado? Então, atualmente, esse conceito do efeito fotoelétrico, se eu não me engano, segundo minhas pesquisas, ele é utilizado com sensores Sim. e tudo mais. Por exemplo, vamos supor a lâmpada acender e apagar. Uhum. Então, com isso se usa essa teoria física do efeito fotoelétrico. Sim. A oficina, no começo, a ideia era fazer um experimento nesse sentido. Só que, como a gente sabe, a vida não é linear, ocorrem coisas, e aí a gente teve que repensar que aquilo que você falou, a gente pegou um roteiro pronto. O que a gente fez com esse roteiro? A gente não vai usar o roteiro pronto que a gente pegou. A gente vai adaptar para sua identidade. Adaptar, não só para minha identidade, mas para a própria natureza do evento. Sim. Porque o evento, se eu não me engano, ele não é focado apenas em estudante do superior ou do médio. Sim. Ele para o público externo para um também. público que não tem, talvez, esses conhecimentos. Sim. Por exemplo, uma criança de 10 anos, do Fundamental 2, sexto ano, ou uma pessoa que não tenha chegado ao ensino médio, por exemplo. Sim. Então, aí entra a questão da popularização, Da gente, científica também. exato, e da gente, enquanto professores, pensar nesse sentido. Como é que a gente vai levar esses conceitos, essa questão da educação do ensino de física popularizado para que uma pessoa que não tenha um certo nível educacional, né, entenda. Como é que a gente vai aplicar Isso, ele? aplicar para que qualquer pessoa Entenda. entenda. Então é mais ou menos isso. Aí, a oficina do Edson Einstein, a proposta é, no caso, como eu falei, pegar uma pessoa com nível educacional, vamos supor, do Fundamental 2. Que, no caso, a parte escrita do projeto consiste nisso. Sim. E aí, no caso, a ideia é fazer um experimento simples. Sim. E aplicar essa ideia que está por trás, explicar. Sim. Basicamente, acender uma lâmpada e usar outros tipos de comando, né? Para a parte básica do Arduino e tudo mais. E o outro experimento é a questão do semáforo. E também são experimentos básicos, mas é mais no sentido de passar esse conhecimento da física e os comandos básicos e introdutórios do Arduino. Sim. Me fala como foi o seu processo de desenvolvimento para essa aplicação. Como foi desenvolver isso? Como foi que você chegou nessa culminância de como desenvolver e aplicar a oficina? Pronto, no sentido de que? Desenvolver em que sentido? Não entendi. No sentido de desenvolver... Como foi o processo de desenvolvimento? Pessoal Pessoal, com Arduino, com já o roteiro pronto, com você identificar ele, Isso. colocar ele mais no jeito que você acha que vai ficar mais atrativo. A primeira parte, assim, não cronologicamente, que eu lembro mais, Sim. além do curso, foi, no caso, estudar, né? Estudar a física quântica, porque, Sim. querendo ou não, é uma área que ainda está em desenvolvimento. E a gente teve que estudar, tivemos cursos, no caso, a própria professora parou um tempo para nos ensinar e a gente fez oficinas, porque, por exemplo, eu nunca fiz uma oficina. Sim. Então, ela fez uma oficina conosco De como fazer na de oficina. como fazer. Basicamente foi isso. Uhum. E aí, depois a gente foi. A gente não. Vou falar eu vou falar eu porque Sua experiência pessoal. foi pessoal. E aí, no caso, fui lá pro computador para desenvolver um roteiro da oficina e tal. O primeiro roteiro não ficou nada legal. Aí, querendo ou não, a gente que trabalha nessa questão de educação, a gente faz uma coisa, refaz milhares de vezes Sim. e toda vez que a gente for refazer, vai encontrar algo pra Algo melhorar. Exatamente. Algo que você fala assim, acho que não tá tá bom, fazer outra legal. forma e assim É. sucessivamente. Aí, por exemplo, eu fiz o primeiro roteiro.
Aí não ficou legal. Eu mesma admiti que não ficou legal. Depois refiz o roteiro. Se eu sentar de novo, vou refazer de novo, mas por enquanto. A cada vez que você vai fazendo, você vai aperfeiçoando. Então hoje está legal nesse sentido. E aí depois a questão dos slides, né? E aí é uma parte que eu curto muito. Desenvolver, no caso lá, o slide do meu jeito, com a minha personalidade. Sim. Então, essa parte eu curto muito. A gente também fez o banner de divulgação. Sim. E aí, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque foi preto e branco, né? O tema da física da Semana Quântica é em preto e branco, não é isso? Preto, branco e azul. Preto, branco e azul. Aí, é algo que eu gosto muito de usar cor. Sim. Então... Isso eu tenho uma parcelazinha de culpa, porque eu gosto de uma paleta bem limitada. Eu gosto de coisa monocromática. Ah, se você ver a minha apresentação, então você... Mas é algo... São questões pessoais, sim. Eu gosto muito de usar cor, usar esse tipo de coisa. Sim. E aí, foi algo que... É uma dificuldade, foi algo pessoal. Sim. Então... Mas assim, curti também, foi uma experiência boa. E deixa eu ver... O banner... Teve outra coisa? Ah, os roteiros, né? A própria experiência com o Arduino. O Arduino em si que foi muito desafiador. Porque... Me conta mais como foi esse processo com o Arduino. Meu Deus. Fiz o curso e tudo mais, só que eu não sei o que é que eu não me adapto com o EAD. Sim, tem que ser presencial. Tem que ser presencial. E aí, no sentido de, no caso, sentar, ter a paciência... Sim. Pra pegar algo que você nunca mexeu, nunca fez, pra tentar fazer algo e tem que dar certo. Sim. Então, há uma pressãozinha nisso. E aí, no caso, saiu, né? Saiu, mas foi algo que eu senti assim, gente, de verdade, isso aqui não é pra mim. Sabe quando você sente? Aí eu falei, vou ter que estudar, vamos lá de novo. Aquele negócio, eu não quero fazer, mas será feito. Não sei como, mas será feito. Isso. E é aquilo que é algo muito do perfil da gente aqui do IFMA, né? Não sei como será feito, mas será a gente feito vai vai ter que ser perfeito. Isso, vai ter que ser um nível de excelência, né? Tem que ter um nível que a gente olhe e fala, foi o melhor que eu pude fazer. Sim. A régua é meio alta aqui. Completamente alta. Aí, deixa eu ver. Teve a parte do experimento, ou do Arduino propriamente dito, da programação, que pra mim, programação, sabe? Um dos meninos que gravou com a gente, o Lindomar, ele falou que foi muito fácil pra ele. Mas ele trabalha com Arduino desde o ensino médio. Exatamente. Então são experiências diferentes. São experiências. Por exemplo, pra mim, no sentido, Lindomar, eu vou até falar uma alfinetada pra ele, porque na apresentação dele, ele não tinha feito nem apresentação nesse sentido. Sim. Então a dificuldade dele foi uma, a minha dificuldade já foi outra, entende? Sim. Ele foi bem no Arduino porque ele já tinha esse conhecimento prévio que a gente vê lá em... Aí, no caso, a minha dificuldade foi propriamente dita a questão da programação e a questão, né, de pegar o protoboard. Até no protoboard eu tive essa dificuldade de saber onde é cada casinha e tudo mais. Sim. Então, é algo que é individual de cada um. Enfim, muito obrigada por participar. Obrigada por estar na Semana Quântica com a gente. Obrigada. E é isso, galera. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.